Paz do Senhor, eu quero deixar uma palavra para nosso elevo espiritual, que está no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1. Sabem, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos, acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência da piedade, mas negando o poder dela, deste afasta-o. Graças a Deus pela palavra do Senhor, que toda a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo vai escrever nessa carta a Timóteo, na segunda carta, alertando. E quando eu leio esse texto e entro no contexto, eu vejo que não temos vivendo dias diferentes do que Paulo estava falando para Timóteo. Parece os dias de hoje. A palavra de Deus tem se cumprido. Parece os dias de hoje. A mesma coisa nos dias de hoje. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, como numa outra tradução fala, dias trabalhosos, né? Em que não suportam a palavra de Deus, não suportam a maneira que a palavra de Deus é pregada, porque tem surgido, conforme diz o apóstolo Paulo, pessoas, sabe por isso, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, sem amor, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência da piedade, mas negando o poder dela, deste afasta. Tendo aparência da piedade. Então, nós temos visto que esse tipo de coisa tem entrado até dentro das igrejas. É um alerta para nós que pregamos o Evangelho, que somos pregador da palavra de Deus, para nós estar atento, porque haverá dias trabalhosos, dias difíceis, em que nós vamos se deparar com esse tipo de pessoa, que o apóstolo Paulo, nos tempos dele, já está. No tempo de Paulo, Paulo escreve essa carta a Timóteo, alertando, né? E imagina no tempo que vivemos, irmãos. O tempo que nós vivemos não está distante do tempo do apóstolo Paulo. De maneira nenhuma está distante dos tempos do apóstolo Paulo. Porque está acontecendo a mesma coisa. Tudo que nós vimos dentro da palavra de Deus, a palavra de Deus está se cumprindo, né? Pessoas com aparência de piedade, mas a Bíblia diz afasta desses. Porque vemos que as pessoas passaram seu tempo, as pessoas ficaram mais amantes das coisas do mundo, né? Mais gananciosos, mais orgulhosos, né? Agarrados, sem afeição às coisas de Deus, não tem mais prazer nas coisas de Deus, não querem estar na casa do Senhor, não querem mais saber, né, de orar, não querem mais saber de ler a Bíblia, né, de ler as Escrituras. Vemos que os tempos são difíceis e trabalhosos, irmãos, né, que nós viemos, através dessa palavra, nos reerguer, entender o que a palavra do Senhor está falando para nós aqui. Tempos difíceis, né, conforme Paulo disse, né, diz mais, né, tendo a aparência da piedade, mas negando o poder dela, desses afastas, porque eles fazem parte
dos que entraram sorrateiramente nas casas, levando cativa mulheres tolas, carregadas de pecados, levadas por várias corruptências, que sempre aprendem e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Por causa disso, olha só, como nós temos que ler a palavra de Deus, entender, porque pessoas estão aqui, pessoas que levam a palavra, né, entrando dentro nas casas, nos lares, pessoas levam a palavra, e muitas vezes na igreja o pastor ensina, o pastor está sempre ensinando, eles ouvem, mas nunca aprendem, nunca chegam o bom senso de ter o entendimento que a palavra de Deus nos alerta para esses tipos de pessoas que vai surgir, né? O próprio Senhor Jesus Cristo no Salmo, em Mateus 24, ele vai falar sobre que haveria guerra, rumores de guerras, terremotos, pestes, mas ele vai dizer ainda mais dentro do capítulo 24, e quando vai lá pelo capítulo 23, 24, capítulo 25, nós vamos entender que o Senhor Jesus ele vai alertar a igreja, né? 25 vai falar sobre as virgens prudentes, que estavam preparadas, e as outras 5 nécias não estavam com azeite, né? Foram comprar no último momento em que o noivo já estava voltando. Então, por isso que eu digo, nós temos a Bíblia hoje, é a nossa bússola, o nosso guia é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele nos faz revelar a palavra de Deus, entender. Que Deus abençoe a vocês, porque o próprio Jesus, quando ele fala no Mateus 24, acerca da vinda dele, ele vai ver isso, fala de guerra, rumores de guerra, pestes, terremotos em vários lugares, ele também vai dizer, acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque em meu nome surgirão falsos profetas. Então, é um cenário que a gente tem que observar, além de nós ter tudo isso, terremotos, pestes, enfermidades, de tudo que é maneira, tantas coisas nós temos que estar atento, porque ele diz que nesse meio ainda vai surgir, muitos virão em nome deles, falsos, né? Muitos falsos cristos surgirão. Então aqui o apóstolo Paulo ele está falando que os tempos são difíceis e trabalhosos. E eu quero dizer a vocês, irmão, que realmente a palavra do Senhor está se cumprindo. Os tempos são difíceis, haverá tempos difíceis, trabalhosos, que nós, para saber lidar com esse momento da igreja, até o arrebatamento, até Jesus voltar, para nós poder viver, temos que viver com a palavra, temos que estar na palavra, fortalecido, firmado na palavra de Deus, para que ninguém venha enganar, para que ninguém venha pregar um outro evangelho, né? Porque muitos têm surgido, né, com aparência de piedade, trazendo um outro evangelho que não é o evangelho da palavra do Senhor, não é o evangelho que nós temos vos pregado e temos vos anunciado, o evangelho que salva, que transforma, que limpa o homem do pecado, né? Que o homem vem a Cristo, entrega a vida a Ele, e o homem começa então uma vida nova, né? Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então a palavra de Deus está aqui, né? Diz mais, só para nós repetir onde eu li, diz assim, ó, mas sabei, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, tempos trabalhosos, né? É o que nós estamos vendo, tempos difíceis, trabalhosos, tempos perigosos, porque a igreja tem que estar atento, porque a qualquer hora a trombeta vai tocar e Jesus voltará e levará os salvos para estar com ele. Fique firme com Jesus, irmão, e não se deixe levar por qualquer vento de doutrina. Não se deixe levar por ventos de doutrina que não são, que estão escritos na palavra de Deus. Fique atento, vigia. Vigia é que a palavra do Senhor fala para nós vigiar, porque os tempos serão trabalhosos. Senhor nosso Deus, neste momento te agradeço, Senhor, pela tua palavra, meu Deus. Nos ajuda a nos manter, Pai fiel, até aquele dia. Tempos difíceis, Pai. E quando nós lemos essa palavra, soubemos que o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo.
mas a tua palavra, Senhor, também ela vai alertar nós nos dias de hoje. Não estamos num tempo tão diferente daqueles tempos do apóstolo Paulo, que Paulo, já na visão do Espírito Santo, já estava alertando a igreja. Os tempos hoje são a mesma coisa, Senhor. Oh, Pai, homens cruéis, arrogantes, avarentos, presunçosos, orgulhosos, Pai. Pessoas que esqueceram, Pai, de Deus, pessoas que não querem mais, aleluia, a tua presença, não querem estar mais na tua casa, não querem mais te buscar, Senhor, não querem estar fortalecido na tua palavra, mas tem misericórdia, Pai, entra com a tua mão de poder salvando, porque o Senhor veio a salvar e buscar todo aquele que se havia perdido. Então quem ouviu o evangelho, quem abrir o coração, Senhor, aleluia, quem abrir a sua mente, quem ouvir a tua palavra e aceitar, esse será, aleluia, salvo, conforme a tua palavra diz, que quem vem a ti, o Senhor Jesus, de maneira nenhuma vai lançar fora. O Senhor não lança fora aquele que vem a ti, Senhor, de maneira nenhuma, Senhor, cura, liberta, transforma. Pai, abençoa essa casa, esse lar, essa família, abençoando, despertando, Pai, a vida da tua igreja, daqueles, Pai amado, que possam entender a verdadeira palavra. Oh, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a permanecer até a tua volta, até o dia que o Senhor virá e não tardará. Muito obrigado, que Deus vos abençoe. Amém.